Evangelho de João, capítulo 13. Platão foi o primeiro filósofo a conceber a ideia de um mundo das ideias. Segundo os ensinamentos de Platão, tudo que nós pensamos aqui, como por exemplo uma cadeira, antes da cadeira existir, existe uma ideia de cadeira perfeita. Se você pensar num cavalo, antes do cavalo existir, existia uma ideia de cavalo. E assim Platão vai produzir um padrão de objetos, mundo, em que a perfeição é a essência. E assim, segundo Platão, tudo que nós reproduzimos é imperfeito. Uma cadeira sempre será imperfeita se comparada com a ideia da cadeira no mundo das ideias de Platão. Por que eu estou falando tudo isso? Para justamente chegar no tema que eu gostaria de abordar aqui, que é o nosso referencial, o nosso padrão, aquilo que a gente conhece enquanto régua de medir todas as outras coisas. Eu posso, por exemplo, dizer que você provavelmente tem um padrão de degustação. Dependendo aqui do tipo de comida que a gente se alimenta todos os dias, do tipo de restaurante que a gente frequenta, até mesmo o tipo de classe social em que a gente está inserido, a gente tem um padrão. E normalmente esse padrão, ele é medido de maneira a ser o referencial àquilo que de melhor você já provou, né? Por exemplo, você vai comer o ovo frito que eu faço, depois disso você não vai querer comer mais ovo frito de ninguém. Porque você vai pensar assim, não, esse é o ovo frito perfeito, né? Alguns riram aí. Você acha que fazer ovo é fácil? Um ovo perfeito, já comeram o ovo perfeito? É brincadeira que o meu seja esse, né? Mas realmente existe gente que produz, por exemplo, o ovo pochê, né? Que é um prato a ser degustado, que eu não sei fazer. Ou, por exemplo, seu padrão musical. Você ouve um certo tipo de música que tem um nível, né, de musicalidade, de arte envolvido naquele estilo em que, né, por conta deste referencial, o que for menor que aquilo ali te incomoda. Gera, de certa forma, um sentimento de repulsa. Né? Eu sou assim, né? Eu escuto um tipo de música, um nível técnico, uma certa qualidade que eu julgo ser a melhor, e quando eu escuto algo inferior àquilo ali, eu tenho uma tendência a criticar, né? Roupas, por exemplo. Você provavelmente compra roupas, e as roupas que você compra precisa ter um padrão que você estabelece como sendo o melhor para você. O que é inferior a esse padrão, você automaticamente julga não ser algo viável, não é? Mas você pode ter certeza que existem pessoas que consomem roupas muito mais caras que a gente. E para esses, quem sabe, a roupa que a gente compra não é o melhor, porque o padrão dessa pessoa é um padrão maior, mais elevado. O meu ponto aqui é que a gente realmente funciona assim para tudo. Você começar a pensar aí, para tudo nós precisamos de um referencial, para tudo nós precisamos de um modelo, para tudo nós precisamos de um nível, né, que é a nossa vara de medir, a nossa régua de medir todo tipo de decisão que a gente faz, seja ela moral, seja ela estética, seja ela do universo de coisas que for. Então eu vou contar uma história aqui bem rapidinha, já que eu fiz a introdução, que foi bem interessante. Essa semana o Luca tem um amiguinho lá do condomínio, né? E eles brincam eventualmente no final da tarde, quando o Luca chega da escola. E o Luca ganhou uns presentes de aniversário, uns brinquedos de Lego, bem legal. O que ele traz aí, eventualmente vocês vão ver uns monstros aí, não é a ornamentação da igreja não, são os brinquedos do meu filho. E o menino tem também uns brinquedos de Lego, só que os do Luca são mais legais, pelo menos no julgamento do menino, e o dele não é tão legal quanto o do Luca. E o que aconteceu? Foi que o Luca chamou ele para brincar com os brinquedos, ele não queria brincar com os brinquedos do Luca.
Ele falou, não quero brincar com seus brinquedos, não quero brincar com seus brinquedos, quero brincar com outra coisa. E aí eu estou só ouvindo, né? Eu estava no escritório estudando nessa hora, e o Lucas falou, mas cara, qual é o problema de você brincar com meus brinquedos, não sei o quê? E ele falou assim, eu não quero brincar com os seus brinquedos, porque se eu brincar com eles, eu vou querer que eles sejam meus para sempre. E eles não podem ser meus para sempre. Então eu não quero brincar com eles. Aí eu pensei, Jesus, se é uma criança mesmo, é o Platão, né? Porque olha a ideia da criança, não é meu. Se eu brincar e provar disso, eu vou estabelecer um padrão, né? De brinquedo, de o que é legal no brinquedo para se brincar, só que ele não pode ser meu. E aí o que eu faço depois? Quando a brincadeira acabar e eu for para minha casa e eu não tiver isso de novo? Pensa nisso, cara. Aí eu chamei ele, conversei com ele, falei, não tem problema você brincar com o brinquedo dele e tal. Mas eu até anotei a frase do menino, botei o autor, né? Murilo, o autor da frase lá. Porque realmente provar de algo extremamente elevado e depois não poder ter acesso a isso de novo deve ser extremamente frustrante. Por isso eu convido você, com este pano de fundo, a ler comigo o capítulo 13 e você vai entender a ideia no desenvolvimento deste texto maravilhoso de João. Diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, e pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão, Pedro, este lhe disse, Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu, agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse, Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e o fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Pois então, o texto de João, capítulo 13, é um texto bastante disputado por causa da introdução, antes da festa da Páscoa. Há uma discussão se essa refeição ela é anterior à refeição da Páscoa ou se ela é em si a refeição da Páscoa narrada nos outros evangelhos. Se você for procurar ler os autores, você vai ver que realmente a discussão ela é bem intensa. Mas os teólogos mais tradicionais, não tão liberais, eu posso dizer assim, eles defendem que esta é sim a refeição de Páscoa, a mesma narrada nos evangelhos. E antes da festa da Páscoa não quer dizer necessariamente a expressão
que a festa não estava acontecendo, porque era uma semana inteira de festa, mas sim que ainda não havia chegado ao fim da festa. E este provavelmente é o dia, né, de quinta-feira da semana de Páscoa. A gente vai perceber, por exemplo, que João começa falando, antes mesmo de narrar o evento, né, o acontecimento, que Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Ele já disse isso, né? A gente viu quando os gregos procuram Jesus, ele diz, é chegada a minha hora. Que hora? A hora da sua morte, né? Morte e ressurreição. E João diz pra gente assim, ele já começa assim, Jesus sabia que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Então ele sabia que a hora havia chegado, não é? Ali são os últimos momentos com os discípulos. E aí ele diz assim, e tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. A expressão interessante, amar até o fim, tem a ver também, pode ser traduzida assim, inclusive, amou ao máximo, de maneira completa, de maneira plena. E por que João está dizendo isso? O que o texto tem a ver com amar até o fim, amar ao máximo, expressar de maneira plena todo o seu amor? A gente vai responder isso à medida que a gente for entendendo. Porque ele vai dizer que, depois de fazer essa introdução, que eles já estavam jantando, não é? A minha versão diz assim, enquanto jantavam, né? E se você for ver a construção no grego, realmente a janta já estava acontecendo. Não houve uma introdução, por exemplo, como se os discípulos chegassem para jantar, e a gente lendo os sinóticos, né, a gente sabe que Jesus mandou ir até um homem, né, que ele iria mostrar para eles o aposento onde eles tomariam a ceia de Páscoa, e eles estão nesse lugar, né? Mas não há, por exemplo, uma preparação no sentido de que os discípulos entraram e Jesus já estava pronto com um paninho para limpar os seus pés. Não é bem isso que João narra, não. João narra que eles já estavam tomando a ceia, né? Não a ceia como nós fazemos, mas a refeição. Sentados à mesa, né? A mesa que, como nós já vimos, não era uma mesa alta como a nossa, era uma mesa bem baixinha, em U. Eles se sentavam, né, com o braço esquerdo apoiado, os pés para fora, como que semi-deitado, né? E a mão direita eles se alimentavam. Assim os pés ficavam bem expostos, né? Não tinha como esconder os pés sujos embaixo da mesa, porque a posição de se comer, ela não proporcionava esse tipo de coisa. Então os pés ficavam bem à mostra ali, bem expostos. E então João diz que a refeição já está acontecendo. Então, para que a gente tenha uma imagem correta do que é o evento em si, provavelmente já tinha ali separado a bacia com água, a toalha e o vasinho. Está lá. Só está faltando uma coisa. O servo. Eles eram pobres, né? Bem pobres. Eles não tinham servos. Porque os servos que faziam esse tipo de coisa, como vocês já devem ter escutado em inúmeras pregações, eram normalmente servos gentios, escravos. Era um trabalho de escravo. Ninguém da cultura do judaísmo do primeiro século lavaria o pé de uma outra pessoa igual, equivalente, de um par. Há até citações, por exemplo, de um rabi que chegou em casa e sua mãe quis lhe lavar os pés e ele não permitiu, por ser aquilo extremamente humilhante, né? A ponto dela ter que levar isto a julgamento, porque ela achava ser uma honra, enquanto ele repudiava o ato como sendo algo extremamente inadequado, indigno. Então, era um trabalho, como vocês sabem, melhor do que eu, indigno, humilhante, que só era permitido fazer aquele que nem judeu era, que era escravo e era gentio. Gente que pelo judaísmo era visto como alguém extremamente digno do inferno, do Seol, do chiqueiro dos porcos. É isso. Então os discípulos chegam para a refeição da Páscoa e não tem ninguém para limpar o pé. Se não tem ninguém para limpar o pé, então ninguém limpa o pé. E eles estão sentados com os pés sujos, né? E por que os pés ficavam sujos? Porque se caminhava, não tinha carro, né? Alguns tinham carruagens, né? Mas eram pessoas ricas.
Eles caminhavam o tempo todo com aquelas sandálias de couro que mal seguravam nos pés, então os seus pés eram realmente tomados por poeira e suor, né? Ficava realmente sujo. Eu sei que você de repente deve estar imaginando um pé sujo. Não imagina não. Tira essa imagem e pensa num pé sujo no primeiro século. Não tinha cortador de unha não, queridão. Não tinha manicure e pedicure também não. Os pés desses caras deviam ser tudo rachado. Já viu? Pé de andarilho, como é que é? Tudo rachado, aqueles pezões enormes, feios, sujos, com as unhas grandes, mal cortadas. É uma coisa realmente, por isso que era indigno, né? Não era um pé sujo, como o meu pé, que é chato, já é feio, é sujo. Era um pé que era a parte mais humilhante que poderia ser percebida no corpo de uma pessoa nesse período. Ninguém se levanta. Por que ninguém se levanta? Porque a cultura não permitia isso. Eles jamais imaginariam. Não, deixa que eu vou limpar o pé. Pedro, por exemplo, eu vou limpar o pé de vocês. Isso não era pensado. Não era nem uma questão somente de orgulho, né? Não era pensado. Eles nem sequer cogitaram essa ideia. E para ajudar isso, se você, por exemplo, for dar uma olhada em Lucas 20 e 22, acontece uma discussão antes da ceia, que é a discussão quem seria o maior no reino dos céus. Eles começam a discutir isso antes da ceia. Jesus está no momento, né, que antecede a sua morte, né? Ele está em sofrimento, como ele já disse algumas vezes, né? Aquilo realmente deixa a sua alma em sofrimento, mas ele está decidido realmente fazer a vontade de Deus. E em Lucas diz que os discípulos começam a discutir quem vai ser o maior no reino de Deus. Vai ser eu, vai ser você, você está à direita, você está à esquerda. Esse tipo de discussão. Se a cronologia de João está certa, a discussão aconteceu antes desse evento aqui. Então vocês encontram discípulos discutindo quem vai ser o maior no reino dos céus. Chega todo mundo para a ceia, está todo mundo com o pé sujo. E não tem ninguém para lavar o pé. Jesus está ali se alimentando com eles, né? E aí, de repente, diz o texto, Jesus se levanta, e aí eu quero que você pense muito bem nisso. Jesus se levanta, né? E pega um paninho úmido, né? Um lenço umedecido, e vai ali. Não, Jesus se despe, ele fica seminu, porque era assim que se fazia esse tipo de trabalho. Se você ler com cuidado, vai dizer versículo 4, Jesus levantou-se da mesa. E o que ele faz? Tira um manto. Que manto? É o que cobria ele. Eles não usavam camiseta como eu estou usando por baixo. Era um manto. Ele tirou aquilo que tampava as suas vergonhas, ficou somente com a roupa íntima, como um escravo fazia. Então Jesus está com o dorso desnudo, com as pernas desnudas, pega um pano, não é? De linho, amarra nas suas... E os discípulos estão assim, né? O que está acontecendo aqui? Jesus vai quietinho, pega ali a água e começa a lavar os pés dos caras. Começa a lavar como? Os caras estão deitados aqui, ó, comendo, o pé para lá. E Jesus chega ali, sem falar nada, e começa a lavar. Assim. E os discípulos? Ninguém fala nada, só Pedro, né? Mas Pedro é a voz que representa a indignação de todos ali. Eles estão chocados. Eles estão, assim, em um estado de surpresa que difícil é expressar em palavras, permitir que Jesus faça esse tipo de coisa, porque é extremamente humilhante, né? E vai dizer, então, que Pedro, não é isso? Versículo 6, quando Jesus se aproxima de Pedro, aí a gente não tem uma exatidão no sentido de entender se Jesus foi primeiro em Pedro ou começou a lavar os pés e chegou em Pedro, não tem como saber. Mas é fato que Pedro é o primeiro que diz, Senhor, tu lavarás os meus pés? E é muito interessante isso aqui porque na minha versão, na minha tradução, já mostra uma indignação, né? No grego muito mais, é como se ele puxasse os pés para fora, né? ou para longe de Jesus, e falasse assim, como assim? Você vai lavar os meus pés? E aí Jesus vai dizer para ele assim, Jesus respondeu no versículo 7, agora você não compreende o que eu faço, mas depois você vai entender. O que não ajuda muito, né? Você não compreende, mas a situação continua tendo continuidade. E aí Pedro vai dizer, nunca
E o nunca aqui é de nenhuma maneira, em tempo nenhum, em situação alguma. Não importa, você nunca vai lavar os meus pés. Agora que vocês precisam perceber que Pedro está preocupado com Jesus. A preocupação dele é com Jesus, não é com o pé dele. Lavar o pé, beleza. Ele jamais permitiria que o Messias, né, que é como ele vê Jesus, o Filho de Deus, como ele já declarou, lavasse os pés dele. Uns pés imundos, quem sou eu? Se João Batista disse que não era digno sequer de desamarrar as sandálias dele, como eu vou permitir? Não, eu preciso proteger Jesus disso. De maneira nenhuma, tu não vai lavar meu pé, não vou permitir não. Quer que eu lave o seu? Então vamos inverter aqui, eu vou lavar o seu, você não pode lavar o meu. Não é isso? Ele está realmente preocupado, é uma preocupação, não é questão de orgulho, não é nada disso, é uma preocupação com Jesus e o tipo de coisa que ele estava se submetendo. É como se Pedro estivesse pensando assim, esse bando de gente aqui, ninguém fez nada, cara, e vai deixar Jesus fazer isso? Não, não pode, está errado. Vocês estão tudo errado, né? A voz de Pedro é sempre uma voz que, de certa forma, exprime o que qualquer um de nós nessa situação diria, de maneira nenhuma. E aí o que Jesus vai dizer? Jesus poderia dizer assim, pô Pedro, obrigado, tá? Realmente, né? Tu sabe quem eu sou, tu sabe de onde eu vim, e a sua preocupação é muito válida. Eu te agradeço, mas deixa eu continuar meu trabalho aqui. Jesus não diz isso. Jesus vai dizer assim, ó, versículo 8. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E as palavras de Jesus são duras. Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem comunhão comigo. Se você não deixar eu lavar os seus pés, nós não estamos juntos. Se você não deixar eu lavar os seus pés, nós não iremos caminhar juntos. É duro. Por isso que depois dessa exortação da parte de Jesus, Pedro vai vir, se é para ter comunhão contigo, parte contigo, então lava minhas mãos, lava minha cabeça, lava meus pés então. Então faz o serviço completo, porque eu quero ter comunhão, é estar com você. Ok, nós entendemos isso. Óbvio que no texto tem um contraste, né? Que é o Judas. O Judas está sendo citado no texto, ele é citado algumas vezes. No versículo 2, diz que enquanto eles jantavam, o diabo havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, você tem o elemento do Judas e do diabo aqui. Inclusive tem uma coisa bem interessante, que dependendo da tradução, você pode encontrar textos que dizem que o diabo já havia colocado no seu coração que Judas trairia Jesus. De quem é o coração no texto não é muito claro, mas o que parece ser mais sensato é que houve um alinhamento entre o coração de Judas e o coração do diabo, em trair Jesus. Então, para que a situação fique um pouco mais tensa, e você já pensou aqui no tipo de humilhação que era o lava-pés, ou o que Jesus se submeteu a fazer ali, Judas estava na mesa, e Jesus sabia que ele iria traí-lo, e Jesus sabia que o diabo já havia colocado tanto no seu coração quanto no coração de Judas trair Jesus. E aí o que Jesus faz? Sai, Judas, o teu eu não lavo. Você acha que foi isso? Não foi. Ele lavou também os pés de Judas. Então, a situação não é só humilhante, mas também é uma situação extremamente tensa. Porque eu posso imaginar Jesus pegando os pés de Judas com cuidado e limpando os pés de Judas até que ficasse adequado para a refeição. Enquanto Judas pensava no coração, essa noite eu vou trair esse cara. Eu vou trair esse cara. E lavar o meu pé não vai impedir o que eu quero fazer. Então, conseguiu pensar nisso tudo? Óbvio, Jesus vai explicar depois o porquê dele lavar os pés. Mas no primeiro momento eu posso dizer para você que o que está acontecendo aqui vai muito mais além do que as linhas. Porque Jesus vai dizer depois que aquele que está limpo não precisa tomar um banho novamente. E vocês já estão limpos, menos um. Então, a limpeza que o lava-pés está representando, ela é também espiritual. Em que sentido? No sentido da obra redentora de Jesus. Por isso que ele amou eles até o fim.
E o fim não é só, né, o momento crucial da cruz, mas o que este momento também representa: a humilhação do Messias, o ter que se submeter ao sofrimento, à chacota, a realmente ser colocado em um lugar em que ele não merecia, para a redenção do homem. Por isso que Jesus vai dizer para Judas: se eu não lavar os teus pés, você não tem pacto comigo, você não tem trato comigo, você não tem comunhão comigo, porque é necessário permitir que Jesus sofra, morra no nosso lugar, para que nós possamos estar purificados dos nossos pecados. É necessário permitir que Jesus sofra, seja realmente o Messias sofredor de Isaías, aquele que pagou o preço da humilhação pública, que foi realmente espancado, que foi alguém que padeceu num madeiro como sendo alguém maldito no nosso lugar, para que nós possamos ter pacto, trato com Ele, comunhão com Ele. E aí você vai dizer: tudo bem, José, eu realmente eu entendo tudo isso, mas é muito mais que isso, cara. Porque você pensa, se Pedro não permitisse que Jesus se humilhasse a ponto de lavar os seus pés, ele não permitiria a cruz, que era muito mais humilhante. Se Pedro não entendesse que o papel de Jesus era realmente ser o servo sofredor que se humilha por nós, por amor a nós, a cruz então seria um escândalo muito pior. Então, à medida em que eles vão percebendo que Jesus está como servo, está como servir, nas palavras que ele mesmo diz, eles vão conceber, posterior à ressurreição, que a cruz era necessária. E eu vou dizer para você, a gente conhece a teologia, a gente fala que Jesus morreu por nós, mas a gente nem sempre está disposto a permitir que Jesus se humilhe por nós. É uma coisa estranha até de pregar, porque a gente olha para Jesus como Deus, e Ele é Deus. A gente olha para Jesus como santo, e Ele é santo, como poderoso, Ele é poderoso sim, você está certíssimo em olhar para Jesus desse jeito. Mas a gente pode ser que em determinado momento seja alguém como Pedro, que não tem uma percepção adequada da humilhação que Jesus se submete em amor por nós. E Ele deseja isso. Ele deseja se ajoelhar para lavar os nossos pés. E esse é o momento que a gente se assusta. Eu vejo tantos discursos: o Jesus poderoso, o Jesus da vitória. Ele é verdade, mas ele não é verdade sem a humilhação de Cristo. Ele não é verdade sem realmente Jesus se colocar naquele lugar, que é o nosso lugar, por amor a nós. E permitir que Jesus nos ame nesse nível é extremamente importante para termos comunhão com Ele. Aí o que você quer dizer? Eu quero dizer, cara, que eu sei, não sou profeta desse tipo não, mas eu sei que você tem pecados terríveis, como eu tenho. Eu sei disso. E que eles me causam vergonha. E te causam vergonha também. Alguém aqui levanta a mão que não é assim? Pô, eu estou bem enrolado assim. Porque eu sei que essa é a realidade de todo mundo. A gente sente vergonha de coisas que a gente sente, de coisas que a gente realmente tem desejo de fazer, de coisas que a gente faz, de coisas que a gente fez e que não conseguiu resolver. E essa vergonha muitas vezes impede a gente de permitir que Jesus se ajoelhe para nos lavar, para purificar os nossos pecados, para se colocar realmente no lugar da sujeira. Entende isso? Cara, Jesus quer estar no lugar da sujeira que a gente produz. No pé sujo, entre os dedos, sabe? Aquela lama fedorenta, terrível, que você tem vergonha, que eu tenho vergonha, que a gente sequer confessa na nossa oração, porque melhor ficar quieto, né? Como se Deus não soubesse dos nossos problemas. Mas Jesus está ali, disposto, desnudo, para mostrar para a gente que o amor de Jesus por nós, ele é pleno, máximo, integral. E Ele não se importa em limpar as nossas mazelas, não se importa em limpar as nossas feridas, não se importa em fazer com que a gente realmente seja curado dos problemas que a gente carrega, do fardo que a gente carrega, das pessoas que a gente deixou de perdoar, das pessoas que realmente nos feriram, das coisas que decidimos errar, da traição que muitas vezes produzimos para aqueles com quem a gente realmente deveria ter fidelidade e ama. Tudo isso, cara. Então, antes de carregar esse fardo sozinho e ficar sofrendo sozinho, achando que realmente você é culpado, e você é culpado, lembre-se, Jesus tirou as roupas, e interessantemente, né, está desnudo para lavar os pés e vai desnudo para a cruz também, a mesma roupinha que ele lavou o pé, a roupa que ele está naquela cruz.
porque Ele nos amou até o fim. Até o fim. Não há pecado ou transgressão que você venha a cometer que possa te separar do amor de Deus. Já pensou sobre isso? O seu lixo, deixa Jesus carregar. O seu fardo, deixa Jesus carregar. A gente precisa permitir Jesus ser o servo sofredor, que sofre com a gente, que limpa os nossos dedos, a nossa sujeira, as nossas unhas, e que realmente está preocupado com que a gente esteja adequadamente limpo para se sentar na mesa da comunhão com Ele. Amém? Amém. Eu não sei que tipo de coisa você carrega aí, tanta coisa, né? Tanta coisa. Mas eu te digo com ênfase, com autoridade desse texto, é este lugar que Jesus quer curar. A gente precisa aprender a permitir Jesus ter acesso. Ao invés de dizer, não, Jesus, eu não vou, é bonito dizer isso, eu não vou nem dizer esse pecado, porque o teu ouvido é tão santo, que eu não vou falar. Sabe o que Jesus vai dizer para você? Se você não disser e não permitir eu limpar, você não tem trato comigo. Não tem comunhão comigo. Você só vai ter comunhão quando você permitir o Messias sofredor morrer integralmente no seu lugar. É isso que Ele quer fazer. O Deus Criador de todas as coisas, olha o que João diz. Ele diz, Jesus, no versículo 1, sabia que havia chegado a sua hora deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3 ele fala assim, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, o dono de tudo, gente, o dono do universo, criador do universo, sequer consegue entender esse tipo de coisa, queria limpar os pés, queria, e não tem o que pudesse impedir. Até que Pedro vai dizer, se é para ter trato contigo, limpa tudo, faz o trabalho completo, alcance os lugares que realmente eu não deixo as pessoas acessarem, eu não deixo Deus acessar, eu não deixo ninguém acessar. É claro que Pedro não tem noção, né, do que está acontecendo ali em sua integralidade. E Pedro é alguém que diz as coisas assim, de um jeito meio estabanado. Mas há mais verdade do que ele entende ali. Porque é importante nós deixarmos o sangue de Cristo realmente nos purificar de todos os pecados. É importante a gente deixar a obra restauradora de Jesus invadir o nosso coração de maneira plena e integral. É importante a gente deixar que Jesus perdoe realmente, porque já foi perdoado, os nossos pecados ocultos, as coisas que a gente realmente não tem coragem de dizer. Ele quer isso, Ele deseja isso, e essa é realmente a obra redentora do Filho de Deus. E aí o que o texto diz? Versículo 9, né? Então Pedro lhe disse, Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu assim, olha que lindo isso aqui. Quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés, pois do mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pedro dá esse surto, né? Então, Pedro assim, né? Ou é 20 ou é 40, né? Ou é preto ou é branco. Não pode. Então faz, né? Tu és o Filho de Deus. Aí quando Jesus fala que vai para a cruz, ele, não, que cruz, o quê? Ele está sempre assim nos extremos, né? Pedro é o extremo. E aí agora ele fala, lava tudo então, né? Dá um banho. Jesus fala, não precisa. Não precisa, porque alguém que já tomou banho, naquele tempo era assim, se você já havia tomado banho e vai para a casa de alguém, como provavelmente é o caso deles, você só precisava lavar os pés porque você só ia caminhar, e a única coisa que ia ficar suja eram os pés, realmente, que estavam em contato com a poeira. Mas Jesus está dizendo mais do que isso, porque ele diz que nem todos estão limpos aqui, ele está se referindo a Judas. Então a limpeza que Jesus está falando tem a ver sim
com o exemplo em si, né, de sujar os pés, mas tem a ver com algo espiritual. E estar limpo aqui é o que ele está dizendo para eles. Vocês não precisam lavar tudo porque vocês já foram lavados, porque vocês já foram perdoados, porque vocês já foram salvos. E aquele que já foi salvo, que já foi perdoado, que já foi alcançado pela graça, não precisa passar por isso de novo. Não precisa ser purificado de novo. Não precisa ser salvo novamente. Não precisa ter todos os pecados perdoados novamente, porque eles foram. O que precisa é realmente os pés. É a confissão, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento. Por isso eu posso dizer para você duas coisas aqui, em que Jesus fala. Primeiro, nenhum tipo de cerimonial é suficiente para salvar uma pessoa. Porque se fosse, e Jesus lavar os pés das pessoas gerasse ou produzisse algum tipo de cura, Judas deveria estar bem na fita aqui, e não está. Então o cerimonial em si nada representa. Lavar o pé de uma pessoa não purifica a pessoa de nada. Nenhum outro tipo. A ceia, por exemplo, não pode te curar de nada, nem te purificar de nada, nem perdoar os seus pecados. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer para você que aquele que foi salvo, que foi alcançado pela graça, está salvo e ponto. Salvo e ponto. Por mais que o diabo tente nos acusar, que as pessoas tentem realmente apontar os nossos erros, apontar os nossos problemas, por mais que pesem em nós culpa, seja ela qual for, de coisas que a gente ainda não resolveu como deveria resolver, a nossa salvação é um presente de Deus e não pode ser retirada de nós. Ninguém perde a salvação. Esse tipo de coisa não existe. Porque se perder é uma questão de performance. Se perder depende de você. Depende de como você anda, de como você se comporta, das coisas que você faz. E por isso Jesus vai dizer, vocês já estão limpos e não precisam se lavar de novo. Vocês já estão salvos, vocês já estão perdoados, e isso é para sempre. Por isso que Jesus amou eles e amou até o fim. Isso é mais uma coisa que a gente precisa realmente entender de maneira integral. A salvação é um presente, é graça imerecida de Deus para nós. E uma vez que você genuinamente se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como Senhor da sua vida, você está salvo e nada pode tirar isso de você. Amém? Amém. Isso é uma convicção que precisa existir no nosso coração. E não vai ser verdade por causa da convicção. É verdade porque Jesus disse. Porque o Evangelho diz. Então, a gente precisa realmente admitir que não depende de nós. Isso também é difícil. É difícil, né? Porque pode ser que a gente entenda que é sobre performance, é sobre santidade. Santidade é uma manutenção da obra salvífica de Jesus. Então a gente quer ajudar Jesus a salvar a gente direito, né? Jesus morreu na cruz por nós, tomou o nosso lugar, padeceu, mas aí a gente pecou. E aí agora a gente precisa, né, melhorar as coisas. Não, agora eu vou dar uma lida na Bíblia aqui, vou dar umas oradas aqui, vou ir mais no culto, que eu preciso realmente dar aquela ajudinha, aquele empurrãozinho na obra redentora de Cristo. Não, cara, não é isso. Você é um miserável pecador, eu sei, porque eu também sou. Mas a obra de Cristo foi plena, integral. Fomos perdoados. E não há nada que você possa fazer que te separe do amor de Deus. Nada, nada. Tem uma máxima batista, né? Não é um versículo bíblico, mas é um conceito bíblico. Salvo uma vez, salvo para sempre. Aquele que foi lavado não precisa ser lavado novamente, a não ser os pés. E os pés a gente resolve fácil. É só tirar a roupa, se humilhar, joelhinho, né? E deixar Deus ali cuidar da gente. Confessar os nossos pecados, dizer que a gente realmente é falho, pedir para Deus nos ajudar a crescer, nos ajudar a avançar. Mas não é mais sobre salvação. É sobre realmente crescer. É sobre amadurecimento. É sobre realmente alcançar uma estatura de varão perfeito, que é para onde a gente avança, não é? Então, essa é a segunda, eu diria, camada do que está acontecendo aqui. A primeira camada é o servo sofredor, que morre no nosso lugar, que se humilha, que se sujeita. Foi para isso que vinha o mundo, Jesus disse. E lavar os pés
dos discípulos ali tipificava a morte de Jesus na cruz que vai acontecer. Se eles não entendessem aquele gesto de Jesus, eles jamais entenderiam a cruz. Segundo momento, a obra de Jesus, ela é salvífica e de uma vez por todas. Aquele que foi salvo para sempre. E para de pensar essas coisas. Mas a pessoa que estava na igreja foi para macumba. A pessoa que virou maconheiro, virou ladrão. Não me interessa o que o cara fez, o que o cara deixou de fazer. Isso não é nem problema meu. Inclusive eu não sou a pessoa mais adequada para dizer para você quem está salvo e quem não está salvo não. Porque isso pertence a Deus. O que eu digo para você, com toda a autoridade que as Escrituras me permitem, se Deus realmente perdoou e houve arrependimento genuíno e confissão dos pecados, o reconhecimento de Jesus como Senhor, a salvação não pode ser perdida. Porque quem salva é Deus, através de Cristo, e não pelo que a gente pode produzir. Isso é religião. Isso não salva ninguém. Você vai se esforçar, mas você vai cair. Você vai se esforçar, mas vai falhar. Você vai se esforçar, mas vai se frustrar. Se a salvação for sobre isso, meu amigo, realmente a obra de Jesus não foi suficiente. A terceira camada é a que a gente vai ler agora, para relembrar aqui. Versículo 12. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu, e aqui é bem interessante porque eu sou, né? O que a gente já viu, é ego eimi. Então Jesus ele fala que ele é Senhor e Mestre, mas João também tem a intenção de dizer que Jesus é Deus aqui. Eu sou, né? O eu sou, como a gente já viu do Êxodo, né? Quando Moisés se encontra com Deus no Monte Sinai e pergunta o nome de Deus, e Deus vai dizer: você vai no nome do eu sou, do ego eimi. É o que Jesus está dizendo aqui: vocês me chamam de Mestre e Senhor e fazem bem, porque ego eimi, eu sou. Aí ele diz no 14: se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois se vos dei exemplo para que façais também o mesmo, em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro maior que aquele que o enviou. Então Jesus está dizendo: vocês me chamam de Senhor, me chamam de Mestre, e vocês fazem bem, porque eu sou mesmo. Mas eu digo para você, o mensageiro não é maior que o Senhor. E isso é óbvio, né? Na maneira como funcionava a sociedade até hoje. O mensageiro não é maior que o Senhor. Nem o aluno maior que o mestre. Nem o empregado maior que o patrão. E se eu sou mestre e Senhor, e eu me submeti a isso, vocês precisam me olhar como exemplo. Não é isso que ele diz aqui? Ele diz assim, versículo 15: eu vos dei exemplo. Mas eu não gosto da palavra exemplo. Não gosto, acho estranha. Eu mesmo acho. Se eu fosse traduzir isso aqui, eu ia traduzir diferente. Porque no grego não é exemplo. Pode ser traduzido também como exemplo. A palavra no grego é rupodegma, que significa padrão. Eu vos dei um padrão. Não é um exemplo no sentido de um faz e todo mundo faz, né? Tinha uma brincadeira assim: eu faço, todo mundo faz, né? E pai, vai daqui, não sei o que, não sei o que. A gente brincava lá imitando. Não é imitação, não é reproduzir a cena, é entender o conceito, entender o padrão que Jesus está estabelecendo. Vocês querem saber quem é o maior no reino de Deus? Quem vai sentar do meu lado direito? Quem vai sentar do meu lado esquerdo? Olhem para mim, porque o menor no reino dos céus é o maior. Não é isso que Jesus fala? Aquele que quiser ser o maior, seja o menor, porque no reino dos céus a coisa é invertida. Vocês querem ser o maior? Então realmente amem uns aos outros, a ponto de, inclusive, se tiver que se humilhar para o bem do outro, faça. Porque as coisas estão de ponta cabeça. Não que esteja errado aqui, o mundo é que está errado, porque o mundo diz que a gente precisa ter orgulho, não é? Que a gente precisa ter estima elevada, que a gente precisa ter dignidade, não é isso? O reino de Deus não é assim, cara. O reino de Deus é sobre a gente perceber uma necessidade, como tanto já falei, e pelo bem das pessoas, pelo bem do reino de Deus, pelo bem dos nossos irmãos, pelo bem do evangelho, a gente realmente se submete.
Se eu pegasse aqui uma bacia com água e chamasse vocês para lavar o pé de vocês, estava completamente errado. Porque eu continuo reafirmando minha liderança fazendo isso e dizendo, olha como eu sou humilde, vou lavar o pé de vocês. Não é isso, é realmente detectar a necessidade do outro e ser a ferramenta para o cuidado, e ser a ferramenta para o amor, ser a ferramenta para a manifestação da graça. É isso que Jesus está falando para eles. Sabe por quê? Porque eles iam ser perseguidos. Ia chegar uma hora que eles iam ter que morrer uns pelos outros também. Ia chegar uma hora que eles iam ter que dar a vida pelos seus irmãos. Ia chegar uma hora que eles iam ter que dar a vida pelo reino de Deus. Ia chegar uma hora que eles iam ter que deixar de comer para que outros comessem. Entende esse tipo de coisa? E se a gente não entender isso agora, a gente não entende o texto inteiro. E muito menos a obra restauradora de Jesus. Porque se nós fomos alcançados pela graça, nós temos que ser pessoas transformadas a ponto de sermos graciosos. Se nós fomos perdoados por Deus, nós precisamos ser pessoas transformadas a ponto de sermos perdoadores. Se nós fomos purificados das nossas culpas, das nossas mazelas, das nossas feridas, nós precisamos ser pessoas que foram transformadas a ponto de limpar as feridas dos outros. Vocês viram o que eu fiz? Esse é o quadro, o padrão lá que eu falei no início, pensa nele. O Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador de todas as coisas aqui peladinho, ó. Só a cuequinha, de joelho ali, ó, lavando o pé imundo daqueles caras. Pensa nisso. E quando a gente perceber uma necessidade do reino de Deus, lembre-se disso. Porque Jesus diz, agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, e a palavra bem-aventurados é macários, felizes, vocês serão se assim fizerem. Bem-aventurados, felizes são, se vocês assim fizerem. E você sabe que existe uma lógica muito louca no reino de Deus. Experimenta ser gracioso, experimenta ser perdoador, experimenta ser aquele que cuida, experimenta ser aquele que se coloca no lugar do outro, experimenta ser aquele que vê a necessidade e realmente está disposto a resolver. Você vai ver como macários, você vai ser. Como da graça e do amor de Deus você vai experimentar. Como uma alegria vai encher o seu coração que a gente desconhece. Porque pode ser que a gente viva um evangelho teologicamente correto. Pode ser que a gente viva um evangelho adequado nas proposições. Mas a gente faça vista grossa para as necessidades que a gente acha ser baixa demais para o nosso nível. E se Jesus estivesse no seu lugar, ele prontamente tiraria a sua roupa e varreria o chão. Não é um discurso moralzinho que eu quero dar, dizer você tem que ser ético, moral. Não. É entender que a obra restauradora de Jesus, ela é tão linda, tão bela, tão espantosa, que muda a gente nesse nível. A dignidade que me importa. O que me importa? O que importa é ser como Jesus. Amém? Amém. Eu entendo o Murilo perfeitamente. Se é para ter esse padrão, se é para ser salvo e transformado neste nível, só se for para sempre. Por um momento só é melhor nem experimentar, porque aqueles que experimentam não retornam mais, são mudados para toda a eternidade.